Você já deve ter visto que todo mundo agora só fala de investimento. Os maiores youtubers de finanças do mundo são brasileiros e o assunto nunca atraiu a atenção de tanta gente. Não é à toa que o número de investidores na bolsa de valores no Brasil não para de crescer. Mas você deve se perguntar, se eu não sei nada de investimento, se eu não sei nada de bolsa de valores, como vou saber qual ação comprar? Olá, meu nome é Otávio Paranhos e por aqui eu falo de investimentos no longo prazo, no Brasil e no mundo, para a sua aposentadoria. Essa sua preocupação de qual ação investir é verdadeira não somente para você, como para todo mundo. Na realidade, até as pessoas que achamos que têm muito mais conhecimento que nós também não sabem direito o que fazer. Vou dar um exemplo. Você já foi no médico e ele receitou algum analgésico? Pois é bem possível que ele não soubesse exatamente a origem do problema e tenha escolhido essa solução mais simples, mas incompleta. No caso dos investimentos, as pessoas que em tese têm a melhor capacidade de análise e de escolha de investimentos são os gestores de fundos de investimento. O problema é que, em períodos de 15 anos, praticamente todos os gestores de fundos de investimento não conseguiram investir melhor do que o índice que reflete a média do mercado. Apesar disso, em geral, esses fundos cobram taxas altas de 2% ao ano sobre o patrimônio investido. Isso acontece porque, assim como tudo na vida, investir em alguma coisa também é uma espécie de decisão, e decisões nem sempre são racionais. Elas são afetadas por viéses cognitivos, que são distorções da nossa racionalidade. Numa rápida pesquisa na Wikipédia, você pode encontrar todos os viéses cognitivos que influenciam a tomada de decisão das pessoas. Um exemplo clássico é o viés de confirmação. Com ele, as pessoas só buscam e aceitam informações que confirmem as suas próprias crenças e valores. Isso é muito claro durante as eleições, em que um grupo de apoio desconsidera os argumentos do lado contrário e só dá ouvidos às notícias positivas do seu próprio candidato. Nos investimentos, embora seja difícil de admitir, gestores de fundos também têm preferências pessoais que os deixam cegos diante de uma notícia negativa de algum investimento. Como um filme que você vê no cinema, tem quem goste e tem quem odeie. Analisar o balanço e o resultado de uma empresa na bolsa de valores é exatamente a mesma coisa. Tem gente que adora o que vê e tem gente que odeia. É análise seletiva. Afinal, você não sabe qual das 328 empresas brasileiras será a próxima Magazine Luiza, uma empresa que cresceu 33.740% nos últimos 3 anos, transformando uma ação de 13 centavos em uma ação de R$ 44. Na realidade, de acordo com um estudo de Hendrik Bessenbinder da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, apenas 4% das ações explicam o retorno positivo do mercado como um todo ao longo do tempo desde 1926. Então, você até pode acertar quais ações vão subir e compensar o risco, mas saiba que você tem 4% de chance de acertar. Tá, mas então, como vai fazer para investir bem se nem as pessoas mais estudiosas do assunto conseguem escolher bem no que investir? A solução é mais simples do que parece. Você não precisa decidir nada. O simples investimento em todas as empresas na bolsa de valores permite que você tenha ganhos conforme o crescimento dos negócios e da economia. Afinal, você vai acabar comprando aquelas que vão fazer a diferença. Então, para investir de maneira generalizada, existem os ETFs, que em inglês se chamam Exchange Traded Funds. São fundos que compram empresas de uma maneira automatizada, sem ninguém para escolher. Esses fundos seguem índices, que são uma lista de empresas com certas características objetivas. Por isso que normalmente são chamados de fundos de índices. Para investir é necessário acessar o home broker da sua corretora, assim como qualquer ação. No Brasil, o mais famoso ETF é o BOVA11, que tem como parâmetro investir nas maiores empresas listadas na nossa bolsa de valores, a B3. Ao comprar esse ETF, você está colocando dinheiro em um fundo de investimento em ações não gerido por uma pessoa, mas por regras objetivas que não estão sujeitas a vieses cognitivos. É como se fosse um robô trabalhando para você. Por esse motivo, também ele é bem mais barato. Hoje a taxa de administração é de 0,30% ao ano sobre o patrimônio do fundo. Enquanto isso, a maioria dos fundos ativos de ações em que existe um gestor que faz toda a parte operacional cobra 2% ao ano.
Só para dar um exemplo da diferença que essa taxa faz, se você investir R$ 1.000 por mês durante 30 anos, com uma rentabilidade média de 9% ao ano, a diferença é entre você ter mais de R$ 1.600.000 investindo em ETF e R$ 1.169.000 se colocar num fundo de ações ativo com essa taxa de 2% ao ano. Ou seja, a diferença é praticamente um apartamento de R$ 430.000. Imagine você no futuro com ou sem um apartamento. Tudo por conta dessa única decisão. Isso sem aprender nada de balanço, fluxo de caixa, demonstrativo de resultados, preço do barril de petróleo, cotação do dólar ou qualquer outra coisa. Parece muito bom? E é mesmo, por isso ninguém te conta. E aí, onde você vai investir? Se você gostou desse conteúdo, dá um like para o algoritmo do YouTube espalhar para bem mais gente e compartilha com um amigo, se inscreve no canal e aciona as notificações para receber outros conteúdos que eu for postar por aqui.